Olá, gente, bem-vindos à aula sobre comédia dell'arte. Estou muito feliz, estou há 3 semanas pesquisando muita coisa interessante, assim, fiquei muito afim de estudar, descobri muita coisa legal que eu vou compartilhar com vocês. Se eu conseguir passar aqui 10% da minha empolgação com a comédia dell'arte, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar uma introduzida aqui sobre o assunto, vou falar várias coisas sobre comédia dell'arte e vou colocar links de vídeos. Esses vídeos eu escolhi especialmente para vocês, são coisas muito legais, muito divertidas, então assistam, que além de ser divertidas, elas vão conseguir mostrar para vocês coisas que eu quero que vocês entendam da comédia dell'arte. Então assistam esse vídeo, vai ser o guia, os vídeos abaixo vão ser importantes para vocês entenderem, e aí vocês vão pegar o espírito da comédia dell'arte e vão entender como que é cada personagem. E aí, entendendo cada personagem, vocês vão para a tarefa, que é, vocês vão interpretar um personagem da comédia dell'arte, escolher um, atualizar ele, ou seja, quem que seria cada personagem hoje, né? Então escolhe uma figura de hoje, vocês vão entender isso já já, e aí faz uma pequena fala dele, só pra gente ver como é uma pequena situação que vocês inventar, até uma foto, né, como que seria a cara dele, o corpo, um pequeno adereço, uma roupa. A criatividade de vocês é livre, tá? Vai ser simples a tarefa, vocês vão entender. Vai ter um outro vídeo no fim explicando a tarefa bem. Aqui eu vou começar com o assunto da comédia dell'arte. Olha a laranja freguesia. Não exige prática nem habilidade, qualquer criança faz com a maior facilidade. 1 é 10, 2 é 20, 3 é 30, mete a mão no monte, pode chegar, freguesia, vai chegando. Essa brincadeira, gente, é porque eu tava começando a aula e passou, não sei se tem na rua de vocês aquele carro. Olha aí, 30 ovos, 10 reais. Abacaxi, freguesia, abacaxi docinho. Bem na hora da aula, passou esse carro. E eu comecei a lembrar das feiras, das praças, daquele movimento nas ruas. E eu achei que isso tinha tudo a ver para eu começar minha aula. Por quê? Lá no século XVI, né, nos anos 1500, as cidades que estavam se formando na Europa, com bastante movimento, estava nascendo o capitalismo, o comércio, né? Mais ou menos como é hoje. E ali naquelas feiras, o mundo era diferente, era feudal, era outra relação com a mercadoria, com o trabalho. E ali naquela relação das feiras, as coisas começam a ser objetos de venda, né? O comércio floresce. E o serviço, o trabalho das pessoas começa a ser um pouco mais flexível, no sentido de que não era um servo, um patrão, ou a questão da escravidão, né, e a servidão muito parecida até o final da vida. Começa um sistema em que as coisas são um pouco mais maleáveis. Não quer dizer que não tem exploração e injustiça, mas tem um pouco mais de movimento. Então o serviço das pessoas começa a ser vendido nesse contexto das feiras, das cidades. E um dos serviços que aparece, além do vendedor de laranja, de vários vendedores e serviços que a gente pode imaginar, é a própria comédia. Comédia tem o sentido tanto do cômico, do teatro cômico, quanto do teatro. Teatro em si é comédia, é um sinônimo, né? Então a comédia dell'arte é um desses serviços que aparece à venda. Um grupo apresenta num palco, numa carroça, um palco improvisado na rua, ou um palco que existisse, um teatro que existisse na época, e ele vendia. Pedia um dinheiro, como o artista de rua passando chapéu. Não tinha ainda o ingresso, porque na rua é impossível cobrar ingresso, né? Então ele fazia sua apresentação e cada um contribuía com o valor. Então isso é uma grande novidade para a época. E comédia dell'arte, arte, não é essa coisa especial que o artista faz. Arte, nesse contexto e nessa época, quer dizer ofício, profissão. Então, se eu sou um marceneiro dell'arte, eu sou um marceneiro de profissão, né? Eu sou um alfaiate dell'arte, né? Então eu sou um comediante, eu faço comédia dell'arte. Eu sou um profissional da comédia. É assim que nasce, lá no século XVI, a comédia dell'arte. Esse tipo de artista, né, esse tipo de profissional que faz um teatro e vende
para quem quiser assistir, através do ingresso ou através de passar o chapéu, de uma contribuição. Esse tipo de profissional nasceu lá no século XVI e está vivo até hoje, nos grupos de teatro. Então funciona assim até hoje. A comédia dell'arte é a mãe desse tipo de teatro, né? Porque como a gente viu no teatro grego, muita coisa do teatro grego se recuperou nessa época, inclusive, do Renascimento, no 1500. Mas isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que na Grécia, o teatro era um ritual que envolvia o Estado, a religião. Apesar de ter coisas semelhantes, era diferente a maneira como ele era apresentado, né? Quem que apresentava? Quem apresentava na Grécia não eram atores profissionais, né? Você tem Téspes lá, o primeiro ator, mas em sua maioria eram cidadãos importantes que iam lá fazer esse papel de atores, né? Advogados, pessoas proeminentes da época. Aqui na comédia dell'arte, não. Começa a ser o profissional, o ator que tá lá, ó. E era passado de pai para filho. Uma arte que se passava de pai para filho, de mãe para filha também, né? Então, como essa arte está viva até hoje, eu quis que vocês vissem um grupo de teatro. Eu podia mostrar qualquer grupo de teatro de hoje, mas eu escolhi um que faz comédia dell'arte de uma maneira muito boa, que é o Barracão Teatro. Então o primeiro vídeo aqui embaixo, o primeiro link, é um espetáculo deles que se chama Zabobrim, o Rei Vagabundo. Apesar deles terem a máscara e os elementos tradicionais da comédia dell'arte, eles inovam. É tudo muito atual, eles estão falando do tempo de hoje. E para você ser tradicional, para você fazer uma arte antiga bem, você tem que ser atual. Porque na época eles eram muito atuais. Então o Barracão Teatro é atual, vocês vão ver o espetáculo. E eles têm umas inovações, não só as máscaras da comédia dell'arte, como eles têm um palhaço, um clown, que é uma inovação para esse espetáculo. Eles têm uma drag queen que aparece, que é um personagem também. Então é interessantíssimo. Se não der para ver todo o espetáculo que é longo, assistam uma parte e vão já reconhecendo cada personagem, que máscara que é, né? Que personagem é. Essa arte na rua, também outra coisa que eu queria falar e mostrar com um vídeo, gente, eu não sei, eu já apresentei na rua, é muito difícil, porque se você vai num teatro, a pessoa pagou, entrou, ela vai ficar ali pelo menos uns 10 minutos, meia hora, ela pode até ir embora se for muito ruim, mas ela já entrou, já sentou, já tá ganho. Na rua você tem que ganhar o público e continuar ganhando e não deixar ele ir embora. Você tem que ser espetacular. Então a comédia dell'arte tem isso que vem da rua. O espetacular, né, de quase circense, né? A maneira como, principalmente o Arlequim, né, que é uma figura muito ágil, que usa acrobacia, usa elementos malabarísticos. Então vejam isso, é o link seguinte, que é um vídeo que chama The History of Comédia dell'arte, tá em inglês. Mas no ponto lá que eu deixei, vão lá direto se vocês quiserem, vocês vão ver um trecho de um espetáculo de comédia dell'arte onde tem essa encenação muito acrobática, incrível. Assistam. Tá em italiano, eu não vou entender o que eles falam, eu não entendi, talvez alguém entenda, mas a maioria não. Mas não deixa de ser fantástico. O teatro não é uma arte só verbal, né? A fala é um dos elementos, você tem muitos outros e vocês vão ver lá. Outro elemento importantíssimo da comédia dell'arte é a máscara, né? Alguns personagens não a usam, mas a maioria usa. Para vocês verem como funciona a máscara, ela tem uma linguagem própria. Quando o ator põe a máscara, no caso da comédia dell'arte, uma meia máscara expressiva. Ou seja, é meia máscara, vai até aqui, né? Deixa a boca liberada para falar. Expressiva porque ela já informa qual que é a expressão, já informa características daquele personagem, né? Você tem a máscara neutra, em contraposição à expressiva. É aquela lisa que não informa nenhuma expressão, você que vai dar todas. Então, na comédia dell'arte, tem a meia máscara expressiva, e aí o vídeo seguinte, que é o Doutorado Tish Viana. É um vídeo acadêmico, né, de uma pesquisa, da diretora desse espetáculo que eu coloquei primeiro, do Zabobrinho Rei Vagabundo. Então essa diretora fez essa pesquisa, esse vídeo é sobre a pesquisa, mas vão lá no ponto que eu indiquei, que você tem uma demonstração de máscara. Quando o ator põe a máscara, o corpo todo dele muda. Ele tem uma linguagem própria, uma maneira própria de se movimentar. Então isso vai ser mostrado lá. Assistam, gente. É muito legal.
Aí falando um pouco da história da Commedia dell'arte, continuando a história, né? Então lá no século XVI, como eu falei, essas cidades, aonde ela aparece, a Commedia dell'arte? Na Itália. Não havia Itália, o país só se torna independente no século XIX. Mas na época, a característica ali eram cidades-estados, eram cidades, né, que eram principados, ducados, né, lugares administrados por um nobre, cidades que eram muito poderosas e por isso elas tinham autonomia. Haviam repúblicas também. O Vaticano era uma dessas cidades-estado, que era administrado, né, regido pelo Papa. E aí, você tinha ali essas cidades florescentes, como eu falei, esses nobres, esses duques, príncipes, eles se tornam mecenas. O que é mecenas? São os que... O mecenato, né? O mecenas é aquele que apoia as artes. Né? Então eles começaram a apoiar, sustentar artistas, né, ali nesse contexto. E floresceram muitos artistas nessa época. É o Renascimento. Então, essas figuras que circulavam nessas cidades-estados começam a... a Commedia dell'arte, ela usa essas figuras que estão ali. Né? Por exemplo, Veneza, Florença, o Vaticano, como eu citei, Pádua, são várias cidades-estados ali no que seria a Itália. Então você tem, por exemplo, essas figuras dessas cidades se tornam os personagens da Commedia dell'arte. Né? Essa história vocês vão ver melhor, vocês vão ver alguns detalhes no vídeo seguinte, que é a aula de Commedia dell'arte 7, da Lili Castro. Então, uma estudiosa que foi para a Itália ali, ela põe bem esse contexto do Renascimento e essa história da Commedia dell'arte. Assistam, é uma sequência de aulas, eu pus uma, vocês podem assistir todas, são curtinhas e muito interessantes. Então, quem que você tem nessas cidades, né, ali do Renascimento que estão florescendo? Você tem, por exemplo, os ricos mercadores, né? Então, uma máscara importante é a do Pantaleão. O Pantaleão é o rico mercador de Veneza, né? São os velhos, que a Commedia dell'arte é dividida em velhos, enamorados e servos. E também tem a figura do capitano. Então, nos velhos você tem o Pantaleão, que é o rico mercador, e você tem o dottore, porque essa época do Renascimento é o surgimento das primeiras universidades. E essa figura do doutor, aquele que se formou na universidade e tem uma fala muito erudita, tem a sabedoria, essa figura é o dottore, que é um doutor específico de Bolonha, que é onde teve a primeira universidade. Então o dottore é outra máscara da Commedia dell'arte, mas ele vai ser ridicularizado, vai ser satirizado. Por quê? O dottore, ele é um falso sábio, é aquele que fala um monte, complica as coisas, começa a falar uma linguagem difícil, mas na verdade, para mim, o verdadeiro sábio, ele fala uma linguagem simples, para fazer as pessoas entenderem. O dottore não, ele quer mesmo complicar para dizer que ele é mais, que ele está falando uma coisa que você não sabe, nem pode saber. Então é colocada essa superioridade dele, ele é muito sábio, ao mesmo tempo ele não sabe nada, ele está enganando. Então essa figura é interessante. As figuras sempre têm uma contradição, né? Elas não são uma coisa só. A própria máscara não é uma coisa só. Quando você olha lá de frente, ela pode expressar, por exemplo, agressividade. De lado, ela já é mais suave. Então o ator usa isso. E a personalidade também, olha que interessante, isso acompanha. O Pantaleão, ele é um rico mercador, ele é muito poderoso, ao mesmo tempo ele se apaixona por uma mocinha mais jovem, só que ele é um velho e a mocinha não tá nem aí pra ele, então ele se torna ridículo, totalmente apaixonado, sendo enganado pelo Arlequim, por exemplo, por causa dessa paixão dele. Então poder e ao mesmo tempo ingenuidade, né? Ser enganado. O dottore, sabedoria e falsa sabedoria, né? Ser um enrolão, né? Aí você tem o capitano, que é um soldado, né? Alguém muito valente, que fica contando da guerra, que ele matou, fez isso, fez aquilo. Ao mesmo tempo, quando alguém ameaça ele, ele sai correndo. É um covarde. Como o cachorro que late muito, você faz assim, ele foge. Então esse é o capitano. Coragem, agressividade, bravura e covardia.
Então isso é interessante do personagem, sempre essa contradição, né? É assim que a gente é, o ser humano é assim, cheio de contradições. E a comédia não podia ser diferente. A comédia é justamente o que vai mostrar, o que vai usar isso muito bem. Por isso ela é tão rica, tão preciosa. Então você tem esses velhos, né? O capitano, que não é velho necessariamente, mas é uma figura de poder também. Você tem os enamorados. Enamorado, quer dizer em italiano e em espanhol também, é apaixonado. É um casal que está apaixonado um pelo outro, não é casado ainda, mas eles querem se casar, eles querem ficar juntos. Interessante, gente, por exemplo, toda comédia romântica, né, Friends, mesmo os seriados, os filmes, eles usam essa estrutura, que vem lá desde a comédia grega, na comédia dell'arte era direto, e até hoje a gente vê nos filmes, né? Isso é interessante, né? Ainda tá vivo, que é um casal que quer se aproximar, quer ficar junto, aí tem um monte de peripécia, tem o amigo engraçado, não tem sempre na comédia dell'arte? Aquele amigo engraçado que fica ajudando, mas assim, o casal principal não é tão engraçado, né? Eles amam, eles têm aquela coisa mais trágica, né? Mais dramática, mas as figuras em volta são cômicas e vão fazendo todas as trapalhadas até no fim dar certo, eles ficam juntos. Se eles morrem, dá errado, aí não é comédia, é tragédia, né? Como Romeu e Julieta. Quando eles ficam bem... Então olha que interessante essa estrutura dos enamorados e das figuras cômicas em volta, desde a comédia dell'arte. Então você tem o casal de enamorados e você tem no nível social mais baixo os servos. Mas eles são os... É interessante que eu vi uma das aulas, que não está aqui porque está em inglês, que eu queria mostrar para vocês, mas não deu para traduzir, que ele diz assim, a gente assistindo um teatro, qualquer história, a gente se identifica com aquela figura menos poderosa, né? O que tem menos poder, o mais fraco, a gente se identifica. A gente torce pro time mais fraco, né? Quando tá jogando lá, tipo, a Alemanha com a Coreia, a gente torce pra Coreia, né? Então, mesma coisa no teatro. Então, quem que a gente vai se identificar? Qual que vai ser a figura mais importante? O servo ou a serva, o Arlequim. Então, ele é a figura principal, né? Poderíamos dizer assim, que vai fazer todas as tramas, ele é muito engraçado, muito ativo. E, novamente, a questão da contradição. Ingênuo, bobo, puro de coração, ao mesmo tempo muito esperto, conseguindo articular várias coisas, mas ao mesmo tempo em várias coisas ele é muito bobo, né? Então, de novo a contradição. Quem faz par com o Arlequim é o Brighella. O Brighella é um Arlequim que deu um passo para cima, ficou um pouquinho mais poderoso, tipo, por exemplo, no restaurante tem os garçons, aí tem o gerente dos garçons. Então ele já se acha um pouco melhor, se acha esperto, mas novamente a contradição. Ele é um pouco tolo. Ao mesmo tempo tolo e ao mesmo tempo esperto, capaz de fazer as tramas. Essa dupla Brighella-Arlequim, depois, com o desenvolvimento dos palhaços, vai dar Branco Augusto, né? A dupla de palhaços, né? Que é o Branco e Augusto. Por exemplo, Didi e Dedé, né? O Dedé se acha esperto, o Didi seria o Augusto. Né? Então essa dupla de palhaços vem também do Arlequim e Brighella. E a serva, que é a Colombina. Né? A Colombina, ela é apaixonada pelo Arlequim, mas ela não se submete a ele. Né? Ela faz o Arlequim de gato e sapato. Ela é uma mulher, e isso é uma novidade também da Idade Moderna, desse contexto dessas cidades na Europa que eu estava falando desde o século XVI. A mulher, ela não tinha espaço na sociedade nenhum, ela era a esposa, né? Ou ela era a esposa ou ela era a filha. Não tinha uma mulher que se tornou independente, não mora mais com os pais e tem autonomia sobre si. Isso não existia, isso foi uma construção, até hoje é difícil, né? É uma construção que vem das mulheres, que vem com o feminismo, uma construção que levou séculos e ainda leva, né? Ainda está em trabalho porque tem muita gente, o machismo ainda impede a mulher de assumir esse papel. Mas na época, foi uma época importante para isso, para ter uma mulher, para ter essa figura da mulher como autônoma, dona do próprio nariz. E a Colombina representa isso muito bem. Ela é uma serva, né? Mas ela sabe, ela tem autonomia, ela faz o Arlequim ela ama o Arlequim, mas ela não se submete a ele. E ela é a figura mais inteligente da comédia dell'arte. Olha que coisa legal. E ela que resolve as tramas, geralmente.
Para entender bem cada máscara, cada personagem, como funciona, vocês assistam então o último vídeo que eu vou pôr, o penúltimo vídeo que eu vou pôr dessa lista. O último vai ser eu de novo explicando a tarefa direitinho que eu quero que vocês façam. Então o penúltimo vídeo é o aulão de Comédia dell'arte, que é o Álvaro de Sá. Ele é um professor do CAL, que é o Centro de Artes das Laranjeiras, uma escola de artes cênicas importante do Rio de Janeiro. Tá aí uma referência futuramente, se vocês forem atrás dos lugares onde se aprende artes cênicas. O CAL no Rio é uma referência. E esse vídeo é de um professor do CAL dando uma aula excelente sobre Comédia dell'arte. Assistam ela inteira, ela é maravilhosa, me inspirou muito. Mas lá no ponto que eu vou mostrar ali, no minuto, no segundo que eu vou mostrar, ele fala de cada personagem, esses que eu falei, Pantaleão, Doutor, Arlequim, e dá ali as características, aparece escrito, então é muito bom pra gente estudar, pra gente entender cada figura. Certo, gente? Cada dia façam um pouquinho, assistam um pouquinho, tentem, gravem um pouco, testem, mandem. É pra gente errar. A tarefa, gente, parabéns, eu li os textos que vocês falaram sobre teatro, vi os vídeos de quem postou, né, a leitura do teatro grego. Gente, é isso, a gente tem que fazer, né? A gente vai, não dá nem pra falar em erro, a gente tá experimentando, né? São nossos primeiros vídeos, nossas primeiras tentativas. Aqui também eu fiz um monte de erro, com certeza, mas também tô estreando numa aula online. Vocês estão estreando num exercício de teatro online. É pra gente experimentar, é pra gente ficar livre. Quanto mais a gente fizer, postar, faz uma vez, não gostou, faz de novo, posta os dois, eu vou ler, eu vou ver, eu vou assistir, e a gente vai construindo essa prática de teatro. Quanto mais a gente tiver experiência, praticar, mais a gente vai se divertir e aprender também. Beleza, gente? Até a próxima!